Bem-vindos a mais uma exploração aqui com a gente. Hoje o nosso foco é uma parte, assim, fundamental e vamos combinar, às vezes meio intimidadora, do Cisco ACI, a seção Fabric Access Policies. A gente tem em mãos um material bem legal que dá uma visão geral do assunto. E a nossa missão aqui é meio que desembrulhar isso juntos. Queremos entender direitinho como o ACI constrói essa ponte, sabe? Entre o mundo físico, os cabos, as portas lá nos switches e toda a inteligência lógica que roda por cima, tipo tenants, EPGs, essas coisas. É aqui que a coisa pega, né? Onde o cabo encontra a política, vamos dizer. Ok, então. Vamos lá, vamos desmembrar isso. Exato. E essa ponte, é legal pensar assim, é mais do que uma simples conexão. É a fundação mesmo. A seção Fabric Access Policies é, na verdade, um mecanismo que traduz as intenções que a gente tem, as abstractas, tipo, quero que essa aplicação fale com aquela, em configurações de verdade, concretas, lá nas portas físicas. Sem essa estrutura, que é hierárquica e baseada em políticas, muito do que torna um ACI poderoso, como, por exemplo, a automação rápida, a capacidade de mover configurações de um lado para o outro facilmente, isso simplesmente não funcionaria. É o alicerce, sabe? Para ter aquela agilidade toda que o ACI promete? Entendi. Então, a ideia central, pelo que o material indica aqui, é criar modelos. Modelos reutilizáveis, tipo, definir uma vez só como uma porta de servidor tem que se comportar, velocidade, se vai usar LACP para juntar link, essas coisas, e depois aplicar esse modelo em vários lugares, né? Em suítes e portas específicas. Mas parece que tem uma ordem certa para fazer isso, né? São vários componentes que vão se encaixando, um dependendo do outro, e parece que tudo começa com os pools, certo? É onde a gente define os ingredientes básicos que o ACI vai usar depois. Tipo as VLANs. Isso mesmo. Os pools são como reservatórios de recursos. E o mais comum, talvez o que cause mais impacto para quem vem do mundo tradicional de redes, é o VLAN pool. Aqui já tem uma mudança de pensamento, né? Em vez da gente criar VLAN 10, VLAN 20, uma por uma, no ACI você define um bloco de IDs. Por exemplo, as VLANs de 1000 até 1500 ficam disponíveis para um certo propósito. Espera aí. Então eu não crio a VLAN 1001 especificamente nesse pool. Eu só digo que o intervalo 1000-1500 existe e está disponível. Exatamente isso. Você aloca um intervalo de IDs de VLAN. Depois, quando um Endpoint Group, um EPG, que é basicamente um grupo de servidores ou VMs que compartilham a mesma política, precisa de conectividade numa porta, ele vai pegar emprestado, digamos assim, um ID de VLAN daquele pool. Isso pode ser dinâmico, onde o próprio ACI escolhe um ID que está livre, ou pode ser estático, se você precisar forçar um ID específico daquele pool para um EPG. O grande ganho aqui, o que é fascinante, é como isso centraliza o gerenciamento desses IDs de VLAN. Acaba, ou pelo menos diminui muito, aquela loucura de planilhas para controlar qual VLAN está usada onde, né? Faz todo sentido. Evita aquela salada de vilãs que a gente vê por aí em rede tradicional. E o material cita outros pools rapidinho também, né? VXLAN pools e Multicast Address pools. Para que servem esses? Sim, menciona. Os VXLAN pools são para definir os VNIDs, que são os VXLAN Network Identifiers. Pensa neles como as VLANs, só que para a rede overlay, a rede virtual interna do ACI. Eles são usados tanto para comunicação dentro do próprio Fabric ACI, quanto para algumas conexões externas mais avançadas, como os LFreeouts do tipo Golf. E os Multicast Address Pools, bom, esses reservam endereços IP multicast que o próprio Fabric usa internamente, para protocolos como o PIN, que faz o roteamento multicast lá dentro. São mais para o funcionamento interno do ACI mesmo. Ok, então tá. Temos os recursos definidos nos pools. Mas só ter um monte de IDs de VLAN disponíveis não adianta muito se a gente não puder usar eles em algum lugar, né? É aí que entram os domains. São eles que dizem onde esses recursos, tipo as VLANs do pool, podem ser aplicados. Perfeito. Exatamente essa função. Os domains são como selos de permissão, sabe? Eles conectam os recursos que estão nos pools com o mundo real lá fora, definindo o escopo da conectividade. E tem alguns tipos principais. Primeiro, o Physical Domain.
Esse é o mais direto, para conectar servidores físicos, o tal do bare metal, ou outros equipamentos que não estão integrados com sistemas de virtualização gerenciados pela CI. Você associa um VLAN pool a ele e basicamente diz, olha, as VLANs desse pool aqui podem ser usadas nos dispositivos conectados nessas portas. Certo. E para virtualização? Aí entram os VMM Domains de Virtual Machine Manager. Esses são, assim, cruciais para a integração com VMware vCenter, Microsoft SCVMM e por aí vai. É aqui que a automação do ACI realmente brilha, sabe? O ACI consegue conversar com o vCenter, por exemplo, e pode criar automaticamente os port groups lá no Virtual Switch da VMware, tipo um DVS, e já atribuir as VLANs do pool associado diretamente para as máquinas virtuais. Isso tira uma carga de trabalho enorme das equipes de virtualização e de rede. É muito prático. Nossa, essa integração com VMM parece realmente um ponto alto da automação aqui. Facilita muito a vida. Mas e se eu só quiser conectar a minha rede ACI com a rede antiga da empresa ou com a internet? Como faz? Para isso existem os External Domains. Eles podem ser de camada 2, que a gente chama de L2Out, ou de camada 3, os L3Out. Eles usam VLAN pools também, no caso do L2Out, ou outros recursos para estender a conectividade para fora do Fabric ACI, seja para conectar com redes legadas, com roteadores externos, firewalls, ou mesmo com a internet. Basicamente, definem como o ACI vai conversar com o resto do mundo lá fora. Entendido. Então, pools são os recursos, os ingredientes. Domains dizem onde esses ingredientes podem ser usados. Agora, vamos para a configuração da porta em si. O material chama isso de Interface Policies. É aqui que a gente define como a porta deve funcionar, detalhe por detalhe, tipo velocidade, essas coisas. Exatamente. As Interface Policies são como pecinhas de Lego para configurar uma interface de rede. Você cria políticas individuais, pequenas e reutilizáveis para cada aspecto da configuração. As mais comuns que a gente sempre usa são, primeiro, a Link Level Policy. Aqui você define a velocidade, 1 GB, 10 GB, 40, o duplex, health, full, e se vai usar autonegociação ou não. O básico da porta, né? Isso, o básico. Depois tem a CDP LLDP Policy, para ligar ou desligar esses protocolos de descoberta de vizinhos. O CDP é da Cisco, o LLDP é padrão aberto. Super útil para saber o que está conectado na outra ponta do cabo. Sim, sempre bom saber. Aí vem a LACP Policy. Essa é fundamental para Port Channels. Port Channel é quando a gente junta vários links físicos para parecer um só, para ganhar banda e redundância. Aqui na política LACP, a gente define se ele vai ser ativo, passivo ou se o Port Channel é estático, tipo ON. Essencial para servidores com redundância. Com certeza. Tem também o MCP, que é o Miscabling Protocol. Esse é um salva-vidas. Ele detecta se alguém conectou um cabo errado e criou um loop na rede, sabe? E aí ele pode desativar a porta para evitar que a rede inteira pare. Nossa, isso é importante mesmo, prevenir muita dor de cabeça. E tem a Storm Control Policy, para limitar a quantidade de tráfego broadcast, multicast ou unicast desconhecido que uma porta aceita. E isso protege contra aquelas tempestades de tráfego que podem derrubar a rede. Ah, e claro, para quem mexe com o Storage Area Network, tem as Fiber Channel Policies para configurar portas Fiber Channel específicas. Uau, é bastante granularidade mesmo. Dá para configurar cada detalhezinho. Mas imagina configurar tudo isso, política por política, para cada porta individualmente. Seria um trabalho insano, né? Deve ter um jeito mais fácil de agrupar essas políticas, imagino. O material menciona os policy groups como algo bem importante nesse fluxo. É aqui que a gente junta tudo? Com certeza. Os Interface Policy Groups são a chave para eficiência aqui. Eles são exatamente isso, pacotes ou templates que juntam várias dessas políticas individuais que a gente acabou de ver. O exemplo que o material dá é ótimo. Você pode criar um policy group chamado, sei lá, VM Host VPC. E dentro dele, você coloca a política de LACP ativo, a política LLDP ligado, para descobrir o host, a política CDP desligado, porque talvez o host não use CDP, e a política Speed 10 gigabits. Pronto, tá feito o pacote.
Ah, então eu crio esse pacote, esse template tipo VM host VPC uma única vez e depois... Exato. E aí, toda vez que você for conectar um servidor virtualizado, por exemplo, que precisa dessa combinação exata de configurações, LACP ativo, LLDP ligado, velocidade 10G, você simplesmente aplica o Policy Group à porta, ou às portas. Não precisa ficar reconfigurando cada detalhe de novo e de novo. E tem tipos diferentes de Policy Groups, né? Tem para portas de acesso normais, Access Port, para Port Channel simples, Port Channel, e para VPC, que é o Virtual Port Channel. O VPC é aquela tecnologia da Cisco que permite conectar um servidor a 2 switches Leaf diferentes, como se fossem um só. Isso é ótimo porque elimina spanning tree naquela conexão e dá alta disponibilidade para o servidor. Usar os Policy Groups garante consistência e acelera muito a configuração. É um conceito central no ACI. Beleza, então tá. Criamos os modelos de como a porta se comporta, as interface policies individuais, e depois empacotamos eles nos policy groups. Mas como a gente diz para o ACI, olha, aplique este pacote VM Host VPC nas portas de 1 a 10 dos switches Leaf 101 e 102. Onde entra essa parte do onde? São as switch policies que fazem isso. Isso, perfeito. As switch policies definem justamente esse mapeamento físico. Elas têm 2 níveis principais. Primeiro, os switch profiles. Um switch profile representa um ou mais switches Leaf. Você pode criar um perfil para um único Leaf se quiser, mas o mais comum, para ter redundância, é criar um perfil que representa um par de Leafs que trabalham juntos em VPC, como no exemplo Leaf 101, 102. Ah, então o perfil agrupa os switches que vão receber a mesma configuração de porta. Exatamente. E segundo, dentro de cada switch profile, a gente tem os interface profiles. É aqui que a mágica da ligação final com o hardware acontece. Dentro do interface profile, você cria o que a gente chama de seletor de interface. Esse seletor diz, olha, eu estou falando das portas Ethernet 11 até Ethernet 110, ou qualquer outra porta específica, um intervalo. E aí, nesse seletor, você finalmente associa o Interface Policy Group que você criou antes, como o nosso exemplo VM Host VPC. Certo. Então, deixa eu ver se eu entendi essa parte. Recapitulando. Eu crio um perfil de switch para o meu par VPC, digamos o Leaf 101, 102. Dentro desse perfil, eu crio um perfil de interface. E nesse perfil de interface, eu seleciono as portas físicas, por exemplo, a ET21, e digo use o Policy Grupo VM Host VPC aqui. É essa a lógica? Precisamente. Ao fazer isso, as portas Ethernet 120 tanto do Leaf 101 quanto do Leaf 102, porque eles estão juntos naquele switch profile de par VPC, vão receber automaticamente todas as configurações que estavam dentro do Policy Grupo VM Host VPC. Ou seja, LACP ativo, LLDP ligado, velocidade 10 GB, Storm Control, tudo o que você colocou naquele pacote. É como aplicar um carimbo de configuração em múltiplas portas e até em múltiplos switches de uma vez só. Fantástico! Parece que a ponte está quase completa agora. A gente já tem os recursos nos pools, já sabe onde eles podem ser usados com os domains, já definiu como as portas devem ser com as policies e os policy groups, e agora já sabem quais portas aplicar isso tudo com Switch Interface Profiles. Ufa! Mas o material fala de uma última peça, uma tal de AAEP. Parece que é a cola final disso tudo. O que raios é um AAEP? Um Attachable Access Entity Profile. E por que ele é necessário? Para mim, parecia que já tínhamos conectado tudo. Ah, o AAEP, o famoso AAEP. Essa é a peça que muita gente esquece ou não entende de primeira. Mas ela é, assim, absolutamente crítica. É o elo que faltava mesmo, ligando o mundo lógico, que são os domains, que sabem quais VLANs podem ser usadas, com o mundo físico e de configuração, que são as interfaces definidas pelos policy groups. Pensa nele como um crachá de permissão ou uma chave de acesso para a porta poder usar as VLANs. Crachá de permissão, como assim? Explica melhor. É que ele tem 2 funções principais e elas precisam acontecer juntas, sabe? Primeiro, o AEP é associado a um ou mais domains.
Por exemplo, você pode ter um AEP chamado AEP Produção e ligar ele ao seu Physical Domain Servidores e também ao seu VMM Domain VMware, se quiser. Ok, então ele conhece os domains. Isso. E segundo, esse mesmo AEP, o AEP Produção, também é associado a um Interface Policy Group. Por exemplo, você vai lá no nosso Policy Group VM Host VPC e associa o AEP Produção a ele. O resultado dessa dupla ligação é a autorização final. É como se o AEP dissesse para o ACI: olha, as portas que estão usando o pacote de configuração VM Host VPC, como a nossa ET120, por exemplo, têm permissão explícita para usar as VLANs que pertencem aos domains Physical Domain Servidores e VMM Domain VMware, que são os domains aos quais eu, o AEP Produção, estou associado. Ah, entendi. Então, mesmo que eu configure um EPG lá no tenant depois e associe ele ao domain VMware DET, se a porta física onde o servidor daquele EPG está conectado não tiver um policy group ligado a um AEP que também esteja ligado a esse domain, nada acontece, a VLAN não sobe na porta. Exatamente isso. Se essa ligação via AAEP não existir, o AEP fazendo a ponte entre o policy group da porta e o domain que tem as VLANs, o ACI simplesmente não vai habilitar a VLAN necessária naquela porta física para aquele EPG específico. É uma camada de controle fundamental. Isso impede, por exemplo, que alguém acidentalmente ou até de propósito tente usar VLANs de produção em portas que só deveriam ter acesso a redes de desenvolvimento, mesmo que os policy groups, as configurações de porta, sejam parecidos. O AEP é o porteiro final que verifica se a porta, através do seu policy group e do AEP associado, tem permissão para acessar o recurso, que é a VLAN do domain. Faz sentido. Nossa, agora fez todo sentido. Não é só uma ligação técnica, é uma camada de segurança e controle também. Muito interessante. O material ainda cita rapidinho as Global Policies. Essas são configurações mais gerais que afetam o Fabric todo, né? Não só portas específicas. Sim, são ajustes que se aplicam ao comportamento geral do ACI. Coisas como Fabric-Wide Settings, onde você pode ajustar timers globais, ou configurar o COP Control Plane Policing para proteger as CPUs dos switches contra ataques ou sobrecarga. Também tem a configuração dos BGP Route Reflectors, que geralmente são os switches Spine. Isso otimiza como as rotas BGP são distribuídas dentro do Fabric. E, muito importante, a definição dos VPC Groups ou VPC Protection Groups. É aqui que você diz explicitamente quais dois nós leaf formam um par VPC. Por exemplo, o leaf 101 e o leaf 102. Isso é um pré-requisito para poder usar aqueles Polity Groups do tipo VPC nas interfaces que a gente falou antes. Ok, então passamos por todas as peças do quebra-cabeça. Pools, domains, interface policies, policy groups, switch policies com profiles e selectors e os cruciais AAEPs, além das globais. Agora, vamos tentar montar isso na prática, o fluxo mental. Se eu, como administradora de rede, preciso fazer uma porta específica funcionar, vamos pegar o exemplo da F110 dos leaves 101 e 102. Preciso que ela funcione para um novo servidor, que precisa de LACP e acesso a VLANs de produção, digamos entre 100 e 200. Qual seria a sequência de passos, seguindo a lógica do ACI e do que a gente viu no material? Boa. Vamos montar esse fluxo seguindo o exemplo que você deu. 1. Pool. Primeiro, garantir que existe um VLAN pool adequado. Vamos chamar de VLANs Prod, com os IDs de 100 a 200 lá dentro. Se não existir, tem que criar. Certo, o reservatório de VLANs. 2. Domain. Depois, criar ou verificar se já existe um domain apropriado. Digamos, Domain Prod Servers. Ele pode ser do tipo Physical ou VMM, dependendo do servidor. E o mais importante, associar o pool VLANs Prod a esse domain. Ok, domain ligado ao pool. 3. Interface Policies. Criar ou, melhor ainda, reutilizar as políticas individuais que a gente precisa. No seu exemplo, seriam políticas para LACP ativo, LLDP ligado ou desligado dependendo do padrão, velocidade 10G, talvez alguma de Storm Control. As pecinhas de Lego da configuração. 4. Interface Policy Group. Agora, juntar essas pecinhas.
Criar um policy group, por exemplo, PG Servidores Prod VPC, e adicionar as políticas individuais, LSP ativo, LLDP ligado, etc., dentro dele. Como é para um par VPC, o tipo do policy group seria VPC. O pacote de configurações pronto. 5. AAEP. Criar ou reutilizar um AAEP, vamos chamar de AAEP Geral Prod. E aí associar esse AAEP ao domain Prod Servers, o domain que criamos no passo 2. O crachá de permissão. 6. Ligação AAEP Policy Group. Esse é o passo crucial que muita gente esquece. Editar o Policy Group PG Servidores Prod VPC que criamos no passo 4 e, lá dentro das configurações dele, selecionar o AAEP Geral Prod do passo 5. Agora o pacote de configuração tem o crachá. Fez a ligação final ali. 7. Switch Policies. Por último, ir lá na Switch Policies. Encontrar ou criar o Switch Profile por par VPC LIF 10.11.10. Dentro desse perfil, ir em Interface Profiles, criar um seletor de interface para a porta específica ET 1110 e, finalmente, aplicar o nosso Policy Group PG Servidores Prod VPC, que já tem o AAEP dentro, a esse seletor de porta ET 1110. Ufa! Realmente parece complexo na primeira vez que a gente vê, mas seguindo os passos tem uma lógica bem estruturada. E depois de fazer tudo isso lá na seção Fabric Access Policies, o que acontece? Qual é o resultado prático? Aí vem a mágica, né? Ou, melhor dizendo, o resultado de toda essa preparação que a gente fez. Quando alguém, talvez de outra equipe, virtualização, aplicação, for configurar a parte lógica lá no tenant, essa pessoa vai criar um EPG, digamos EPG Web Servers Prod, e vai associar esse EPG ao nosso domain Prod Servers. Nesse momento, o ACI já tem todo o mapa que ele precisa. Ele sabe que o EPG Web Servers Prod precisa de uma VLAN do domain Prod Servers. O domain Prod Servers, por sua vez, usa VLANs do pool VLANs Prod, que são os ID 100 e 200. Esse domain está autorizado a usar portas que estão configuradas via AEPG Geral Prod, por causa da associação que fizemos. O AEPG Geral Prod está ligado ao Policy Grupo PG Servidores Prod VPC e, finalmente, o PG Servidores Prod VPC está aplicado na porta ETN 110 dos LIFs 101 e 102 por causa do Switch Profile e Interface Profile. Com todas essas informações conectadas, o ACI automaticamente pega uma VLAN livre do pool VLANs Prod, ou pega estática se tiver sido definida no EPG, e configura essa VLAN na porta ET111 dos dois switches, LIF 101 e 102. E o mais importante, a porta já vai estar configurada com LACP ativo, LLDP ligado, velocidade da SG, tudo certinho, conforme definido no Policy Group. A configuração inicial na parte de Access Policies é mais trabalhosa. Sim, não dá para negar. Mas o provisionamento de novos serviços, novos EPGs, depois se torna muito mais rápido e padronizado. Você definiu a intenção uma vez, de forma estruturada, e o ACI executa. Entendi perfeitamente agora. A complexidade inicial realmente parece pagar dividendos na automação e na consistência lá na frente. Então, para a gente resumir a nossa exploração de hoje, a seção Fabric Access Policies do ACI, com toda essa hierarquia de pools, domains, policies individuais, policy groups, switch profiles e os cruciais AAEPs, ela não é só um monte de menus de configuração jogados lá. É um sistema bem pensado, ainda que complexo à primeira vista, para criar essa ponte automatizada, controlada e principalmente baseada em políticas entre a infraestrutura física e as necessidades lógicas da rede. É a base da automação do ACI, né? Exato. É a fundação da automação e da agilidade. E isso nos leva, talvez, a uma reflexão interessante que vai um pouco além da tecnologia em si. Se a conectividade física agora é definida por essas políticas reutilizáveis, por esses templates e por essa estrutura toda que exige uma certa colaboração prévia para definir os pools, os domínios, os ASAPs, como isso impacta a dinâmica entre as equipes de TI?
pensa na equipe de rede que define essas políticas de acesso, na equipe de servidores que conecta aos hosts físicos, na equipe de virtualização que gerencia os VMMs e as VMs. Será que esse modelo do ACI, por natureza, acaba forçando uma colaboração mais integrada, mais planejada, em contraste com um modelo tradicional onde cada um talvez configurasse a sua parte de forma mais isolada? E que novas possibilidades de automação, pensando de ponta a ponta mesmo, se tornam viáveis quando essa base de acesso físico está bem estabelecida e padronizada dessa forma? Fica a pergunta, né? Uma pergunta excelente para deixar no ar, com certeza. Como essa abordagem estruturada do ASI pode realmente mudar não só a rede em si, mas a forma como as diferentes equipes de infraestrutura trabalham juntas? Fica aí a provocação para o pessoal pensar. Bom, esperamos que essa nossa análise detalhada da seção Fabric Access Policies tenha sido útil e esclarecedora. Muito obrigada pela conversa. Eu que agradeço. E até a próxima.